Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Arquivo 81 é a mais recente produção da Netflix de mistério e terror. E aqui nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês se vale a pena ou não você acompanhar aos 8 longos episódios dessa primeira temporada. Bom, pessoal, e se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe o seu joinha se você gostar do vídeo também. E se você gostar desse tipo de conteúdo, isso ajuda muito a gente. Bom, então bora lá. Arquivo 81 é uma série inspirada em um podcast de mesmo nome. E ela vai contar a história de um restaurador, que é o Dan Turner, que vai receber uma proposta bastante tentadora para conseguir recuperar algumas gravações que foram danificadas em um incêndio misterioso lá na década de 90. E para conseguir cumprir essa missão, o cara vai para uma instalação bem isolada de tudo, de todos, sem internet, sem sinal de telefone, e isso vai ajudar a poder compor um pouco melhor todo esse clima de mistério e terror criado aqui na série. As fitas foram gravadas por Melody Pendras, que é uma jovem que estava ali fazendo uma pesquisa sobre o edifício Visser, que é o edifício que sofreu o incêndio, e também fazendo algumas pesquisas sobre alguns assuntos pessoais. À medida que o Dan vai restaurando as fitas e assistindo a elas, a gente vai acompanhar as coisas que ele vai descobrir aqui sobre a Melody, sobre o edifício, no estilo found footage. Mas para mim isso é algo que acaba funcionando só até certo ponto, e isso porque a gente vai acompanhando as gravações da Melody junto com o Dan, mas tem certos momentos que a Melody simplesmente para de gravar e a gente começa a acompanhar o que está acontecendo com ela ali meio que em tempo real, né? Já que ela tá na década de 90. Ou seja, a gente acaba recebendo mais informações do que o Dan, que tá ali restaurando as fitas, porque a gente acaba vendo coisas que o personagem ali não tá vendo. E por causa disso, em vários momentos eu fiquei me perguntando quais informações o personagem tinha e quais informações ele não tinha, porque, enfim, ele só tava vendo ela ali pelo vídeo, né, pelas gravações, enquanto que a gente conseguia ver outras coisas que aconteciam com ela também, né, fora ali das gravações. Vale lembrar que o Dan tava num local totalmente isolado, sem internet, sem telefone, então as informações que ele tinha sobre a Melody e sobre tudo que aconteceu eram bem limitadas. Não sei se necessariamente isso é algo que todo mundo vai notar ou se vai incomodar você ou não, mas foi algo que acabou me incomodando um pouquinho aqui ao longo dos episódios. E por falar neles, os episódios dessa temporada são 8, com duração ali entre 50 e 56 minutos, ou seja, são episódios longos. E apesar da série conseguir prender a nossa atenção, ainda assim a explicação por aqui ocorre de maneira lenta e às vezes até bastante confusa. Para vocês terem uma ideia do que acontece por aqui, né, a gente chegou ali no 4º episódio e até aquele momento eu não sabia dizer direito sobre o que era essa série. Se era uma série sobrenatural, se era uma série de ficção, ou se o que estava acontecendo ali era uma mistura das duas coisas. E a questão nem é que os episódios são chatos, na verdade a série ela consegue ser bem competente prendendo a nossa atenção, mantendo nossa curiosidade sobre o que está acontecendo, mas o fato é que se você não vai dar muitas informações relevantes assim, para que fazer episódios de 50 minutos? Para mim não faz muito sentido, e a sensação que eu tive é de que a série só estava tentando enrolar a gente um pouco mais para deixar para revelar as coisas só nos últimos episódios. Além disso, o fato da gente chegar no 4º episódio da temporada, né, que é a metade da temporada, e a gente nem ao menos saber exatamente dizer sobre o que é a série, se é uma série sobrenatural, se é uma série de ficção, pra mim acaba sendo um pouco problemático e dá uma sensação ali de frustração, né, porque a gente não sabe exatamente para onde a série tá indo. Sobre os personagens, o Dan é aquele cara mais introspectivo, com o espírito investigativo, e por conta da personalidade dele e da Melody, de certa forma ele vai acabar criando um certo laço com ela à medida que ele vai descobrindo um pouco mais sobre as coisas que ela passou ali naquele edifício, e enquanto ele investiga o que aconteceu com ela e também acaba descobrindo algumas coisas sobre o passado dele, ela vai investigar sobre o que aconteceu com o Visser e vai tentar descobrir também coisas sobre o passado dela. E sobre essa investigação que a Melody faz ali a respeito do edifício Visser, ela acaba descobrindo uma suposta seita ocultista acontecendo por ali, e sinceramente eu não sei em que planeta ela vive, que ela acaba contando para todo mundo as coisas que ela descobre, inclusive para as pessoas que ela tá suspeitando ali de estarem envolvidas com essa história toda, ela acaba abrindo a boca. E se ela investigasse as coisas de boca fechada, talvez muito do que aconteceu com ela aqui nem tivesse acontecido. É aquela típica história, né? Você tem aquele personagem inteligente que faz algumas descobertas importantes ali na história, mas por uma forçação do roteiro ele acaba tomando algumas atitudes bem estúpidas e bem questionáveis também. Uma outra coisa que eu não gosto que acontece aqui na série é o fato da Melody fazer
fazer perguntas diretas aqui para as pessoas, como por exemplo, o porquê de tal coisa está acontecendo, e as pessoas serem evasivas com ela sem uma resposta direta, o que para mim mostra claramente que é só uma artimanha aqui do roteiro para tentar encobrir o que realmente está acontecendo. E a gente só vai começar a ter algumas respostas lá pelo 5º episódio, e isso ainda de forma bem lenta e bem confusa também. E a impressão que eu tive com as explicações que eles deram aqui pra gente é que eles queriam fazer uma história mais complexa, mais densa, talvez no estilo ali meio dark, mas que no final das contas não funcionou. Sério, gente, a sensação que eu tenho é que na hora de decidir qual seria o tema da série, eles fizeram uma reunião, cada um deu a sua ideia, e ao invés deles escolherem uma ou duas ideias que fossem interessantes, eles simplesmente pegaram todas as ideias ali e acharam que ia dar certo. Aqui você vai ter bruxa, cometa, mofo vindo do cometa, você vai ter uma sociedade ocultista bem esquisita, dupla dimensão, fitas que supostamente guardam ali uma entidade dessa outra dimensão, essa entidade que mais parece um alienígena, e cara, ficou ali uma verdadeira gororoba. Eu não sei falar o que foi pior, né? Ficar no limbo até o 4º episódio sem saber o que estava acontecendo, ou receber as respostas a partir do 5º episódio, mas do jeito que aconteceram. Isso sem falar nas coisas que foram mal explicadas ou que não tiveram sentido nenhum. Por exemplo, eu não consegui entender direito qual foi a relação ali do Dan conseguir se comunicar com a Melody por meio dos sonhos, se aquilo ali era em outro tempo, se era em outra dimensão, se era por meio das fitas, onde é que fica essa outra dimensão, se é no passado, se é no presente, se é dentro das fitas, se é algum lugar no universo, o que exatamente é o Caligo, se ele é uma entidade sobrenatural, se ele é algum ser alienígena. Sinceramente me pareceu muito com o Predador em vários momentos, e qual é o propósito dele, né? Além disso, como que o Dan sabia aquela melodia da música quando ele era criança? Isso não foi explicado na série, além também de no final ali a mãe da Melody conseguir abrir o portal sem um sacrifício, sendo que antes precisava do sacrifício e de repente não precisa mais. Isso sem falar de outras e outras coisas que também ficaram meio vagas por aqui e que foram até sem propósito. A série tem uma premissa legal e ela consegue prender a nossa atenção, principalmente nesses 4 primeiros episódios em que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Nisso, pelo menos, ela consegue ser competente, mas a partir do momento em que a série decide dar as respostas, ela acaba se perdendo totalmente. No final, o Dan consegue resgatar a Melody e fica preso lá na outra dimensão, o que acabou me dando uma dupla impressão sobre esse final. A primeira impressão é de que a história pode ser encerrada da forma que terminou, que já estaria ok, o Dan ficou preso lá e foi isso mesmo, ou então de que eles podem dar uma continuação para essa história numa próxima temporada. E olha, depois de tanta coisa confusa aqui nessa primeira temporada, eu sinceramente não sei o que seria pior: deixar a série como tá, sem as explicações que eles deveriam dar pra gente, ou ter uma segunda temporada e eles acabarem estragando mais ainda tudo isso que já tá bem confuso. No final das contas, Arquivo 81 é uma série que eu comecei a assistir despretensiosamente. A série conseguiu atiçar a minha curiosidade, me fez criar expectativas, mas na hora das respostas foi só ladeira abaixo e acabou me frustrando bastante. Bom, galera, isso aqui foi o que eu achei da série. Eu sei também que tem muita gente que achou a série legal, interessante, então fala pra mim nos comentários se vocês gostaram ou não. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!